Bom, é isso. Nós vamos para a pauta principal. Não tem como ser diferente, né? A reta final do futebol aqui na América Latina. Antes de mais nada, assim, a gente vai fazer aqui apenas um esquenta, né? A gente ainda vai ter o nosso programa de retrospectiva do futebol brasileiro, depois que acabar a Libertadores, né? Mas assim, meninos, assim, percepções, né? Do fim desse Campeonato Brasileiro, que depois desse jogo do Palmeiras parece estar bem encaminhado, né? Mas assim, espanta vocês o G4 do Campeonato Brasileiro? Ou então estava dentro do prognóstico, né? Tem algo de diferente? O que é que vocês têm a dizer sobre como vai se encerrando esse Campeonato Brasileiro? Na palavra. Então, Paulo, na sua opinião, tem alguma coisa de diferente do que se tinha de prognóstico no início do ano, né? Para essa reta final aqui do Campeonato Brasileiro? Então vamos lá, né? O G4 do Brasileirão, acho a grande surpresa, digamos que surpresa, é o Fortaleza. Está no terceiro lugar na frente do Flamengo, que investe milhões e milhões. Surpresa pelo nível de investimento, pela, o Tite ter tempo de trabalho, então criou-se toda uma expectativa de que o Flamengo ia ganhar tudo. Ele se curou e tudo mais. O Fortaleza ia continuar focando em Sul-Americana. Mas o Fortaleza está se mostrando cada dia mais um time organizado financeiramente, tecnicamente, futebolisticamente. Um exemplo aí para vários clubes do Brasil, a gestão do Fortaleza. E que um dia vai chegar ao nível tão qual o Flamengo, a nível de arrecadação, porque é um time que é bem organizado mesmo. Então ele está em terceiro não é à toa. Isso foi plantado lá pelo Rogério Ceni. Me lembro de quando o Fortaleza era chacota de nunca subir da C, bater na trave mais 300 vezes. O próprio Sampaio eliminou o Fortaleza lá dentro. Então os caras nem acreditavam mais que iam subir. Mas aí veio o Rogério Ceni, mudou todo o pensamento do clube. Depois veio esse novo presidente que era do Bahia, que é um cara, um ótimo gestor. E eles estão colhendo o que eles plantaram. Então estão lá em terceiro lugar, porque é uma surpresa de estar na frente do Flamengo. Porque o Flamengo ainda só tem primeiro ou segundo, mas como tudo no Flamengo é uma polêmica, os dirigentes são muito amadores, e aí já estavam querendo até que o Flamengo ele busca polêmicas. Como ele está num bom momento, qual foi de hoje? Surgiu que o Dela Cruz iria voltar para o River Plate, porque os caras não podem ver o Flamengo na boa. Tem que criar alguma reportagem para criar um tumulto ali, e já foi desmentida. Então a grande surpresa do G4 é esse. E acredito que o Botafogo vai ser campeão, tanto no Brasileirão quanto no Libertadores. É o slogan aí que está rolando, é tempo de Botafogo. Então, se não ganhar esse ano, não ganha mais. Assim como 2019 foi perfeito, o Flamengo, tudo se alinhou, todos os astros se alinharam, acho que esse ano vai se alinhar. O Botafogo é muito porque mudou toda boa parte dos jogadores, Textor abriu os cofres, investiu bastante, porque muita gente pensa, jogadores medianos, negativos. Os jogadores que estão ali no Botafogo são jogadores excelentes a nível de Brasil. Luiz Henrique, Marçal, Almada, tem mais que ver aí o próprio Bastos, que jogava na Laje Igor Nacional. Jesus, Luiz Igor Henrique. Jesus é um time excelente, excelente, muito bom. E pegou um treinador competente, que deram tempo de trabalho para ele. Então é um time muito bom do Botafogo, aquele que vai vencer do Atlético aí, e já está mostrando que não tem forças. A nacional da Copa do Brasil está dependendo do Deivinho e do Fausto Vera. Então, tudo está se encaminhando o Botafogo ser campeão do Brasileirão e da Libertadores. Perfeito, Paulo. E para você, Amaro, algo surpreende você nessa reta final de Campeonato Brasileiro? Tem algo assim que fugiu um pouco dos seus prognósticos iniciais? Como é que você vê essa reta final de Brasileirão que podemos dizer que anda para uma definição após essa derrota acachapante do Palmeiras diante do Corinthians, que inclusive teve uma cabeça de porco sendo jogada dentro do gramado, né? Da tabela em si, algo que me surpreende, principalmente na parte de cima, é quem está faltando, ao meu ver, né? Inclusive, a gente fizemos projeções no início do ano e está faltando o Atlético Mineiro, que teve uma inconstância durante o ano, por causa de muitas lesões também, né? O Gabriel Milito
começou bem, depois se perdeu. Dos culpados são as lesões, né? Ele conseguiu ajeitar o time com a falta de alguns jogadores e voltou a jogar bem, entre aspas. Tá dando resultado. Apesar do primeiro jogo da Copa do Brasil praticamente ter entregue, apesar de eu não achar 2 gols, uma grande vantagem, né? Mas, se tratando de Flamengo, praticamente ter entregue o título para o Flamengo. Mas voltando ao Campeonato Brasileiro, para mim, minha surpresa maior é a falta do Atlético Mineiro disputando as primeiras posições. O resto dos times, para mim, ali está praticamente um ok. O Fortaleza, eu acredito que a gente não pode ficar mais surpreso com o Fortaleza. E quando tiver uma administração dessa que tem, e manter um técnico que mantém, se eu não me engano, tem 4 anos, né? Eu acho que é. Acho que são os 4 anos. 4 anos. 4 anos. Não tem como mais ficar surpreso com as posições, nas primeiras posições do Fortaleza. E eu queria falar de outro, né? O poderoso Bahia. E quando o Rogério Ceni foi para lá, acredito que aqui, nós mesmos, né? Eu não me lembro de ninguém falando bem do Rogério Ceni quando ele foi para o Bahia. E entre altos e baixos, ele está ali na 7ª posição do Campeonato Brasileiro, lutando por uma vagazinha na Libertadores, na pré-Libertadores. Apesar de estar aí a 5 pontos de diferença, mas ainda está lutando e tem condições de chegar lá. Dentre os outros clubes, para mim, no começo do ano, eu até falei do Bragantino, né? Muitos colocavam ele lá em cima e eu falei que acreditava que ele não ia disputar muita coisa esse ano. E, pelo menos isso aí, eu estou acertando e podendo até ser rebaixado. Não sei se nós vamos falar da parte de baixo ainda, vamos, Dados? A gente vai falar só da parte de cima do campeonato mesmo. Pois, para mim, o principal é o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro está fazendo foco na parte de cima. Dentre os demais, para mim, é o mais do mesmo. O Botafogo, acredito eu, chegou para ficar. Apesar de o estilo do novo Botafogo, a gente até brinca, torcedores do Botafogo, e alguns jornalistas que torcem pelo Botafogo, dizendo que é o pior time dos próximos 10 anos. Eu não acredito muito nisso. Caraca! Eu não acredito muito nisso, porque o Botafogo ele tem um modelo que pode vender o jogador, pode não, deve vender esses jogadores que aqui estão. E próximo ano ninguém sabe, né? Todo ano é uma reportagem. Pode acontecer 1 ano, 2 anos, 3 anos que não dê certo. E pode até disputar do meio da tabela para baixo. Eu não duvido. O Corinthians, apesar de ter outros grandes problemas sem ser dentro de campo, mas o Corinthians não tem esses jogadores para dizer assim, são ruins, todos ruins, para disputar um rebaixamento. Mas teve uma montagem de um clube, teve uma montagem de um time que não deu liga, fora problemas externos. Fluminense também é outro, e pode acontecer com o Botafogo. O que eu acredito que tão cedo não vai acontecer com Palmeiras, Flamengo e Fortaleza. Perfeito. E só para retificar, né, a informação que a gente deu, dia 4 de maio de 2021 foi quando o Vojvoda chegou. 4 de maio de 2025 ele completa 5 anos e ele renovou o contrato dele até 2025, né? E assim, sobre o Rogério Ceni no Bahia, é bom a gente lembrar, né? É bom a gente lembrar que o Bahia, ano passado, se salvou na última rodada. Era um time que quase foi rebaixado. E esse ano é um clube que tá brigando por uma vaga direta à Libertadores. Eu acho que o torcedor do Bahia não pode ser assim tão radical e achar que tá ruim o ano. Não, o time quase foi rebaixado. Por uma combinação de resultados, o clube não caiu, né? Tem isso aí que ser levado em consideração também. Marcos, meu querido, e para você, o que tem de destaque positivo e negativo, né, nesse G4, nessa reta final de Campeonato Brasileiro? Rapaz, eu vou concordar com o Paulo, que para mim é grata surpresa a posição atual do Fortaleza.
E já vou estar discordando do Amaro, que é surpresa sim, o Amaro disse que não é surpresa. Era normal o Fortaleza ter uma boa colocação, como já vem tendo, mas não tá nessa força até o fim. O normal era ele ter perdido força, já estamos na reta final do campeonato. E eu acho também uma surpresa grata o Fortaleza estar disputando até o fim o título brasileiro, porque eles estão na briga pelo título brasileiro. Tiveram uma vitória grande, gigantesca agora fora de casa, contra um Juventude que está brigando contra o rebaixamento. Não é fácil vencer o Juventude lá no Caxias do Sul, onde ele já venceu vários times grandes esse ano. E o Fortaleza foi lá e aplicou 3-0 nesse time. Então ele chega forte aí na reta final do campeonato. Sinceramente, se vacilarem, porque o Botafogo está dividido entre as duas competições, certamente vai, se chegar a algum momento precisar poupar forças, vai poupar no Brasileiro, acredito eu, que a principal competição para eles é a Libertadores, não é o Brasileiro. E o Fortaleza pode surpreender. Acho que com a derrota hoje, o Palmeiras fica para trás. É uma derrota num clássico que vai pesar não só em questão de pontuação, mas no psicológico, ao meu ver. O Palmeiras também já vem um tempo sofrendo por falta de elenco, o que o Abel sempre fala, e é verdade. Eu enxergo o elenco do Palmeiras limitado, bastante limitado, e está se mostrando esse ano que a falta do elenco está prejudicando os resultados do Palmeiras. A tendência é que eles terminem esse ano sem título, assim como o Flamengo no ano passado. Diferente do Flamengo, que não foi falta de elenco, é outros problemas que a gente sabe que é a bagunça que nosso time na parte superior, não vejo também o Atlético Mineiro que tivesse assim como suportar a parte superior da tabela do Brasileiro até o fim, dividido em 3 competições. Porque, lembrando aí, Amaro, o Atlético Mineiro está até o fim na Copa do Brasil e na Libertadores, então isso pesa, precisa de elenco. Olhando no papel, o time do Atlético Mineiro é muito bom, mas e o elenco? O elenco é a altura de se manter em 3 competições disputando em grande nível. A gente tem o professor Paulo e o professor Alisson aqui que sabe muito mais que a gente sobre a questão da fisiologia do esporte, o quanto o corpo é cobrado desses caras que são atletas de alto rendimento. O cara joga no domingo e tem que performar no mesmo nível na quarta. Eu acredito que pesa demais, o cara não consegue, é aonde entra o elenco. O Atlético Mineiro não tem elenco para permanecer performando de alto nível nas 3 competições, nas cabeças. Por isso que ele não está nas cabeças no Campeonato Brasileiro, Amaro. A surpresa também, talvez a maior do segundo turno, é a arrancada fenomenal do Internacional, cara. O Internacional também tem um time muito bom no papel. E do meio pro fim, foi só demitir o Condé, que é jogador, é bicho sem vergonha. Fica meio que claro que os caras tentam derrubar os treinadores. Na hora que trocou, o time do Inter deu essa arrancada espetacular e tá lá nas cabeças. Tá disputando nas cabeças também. E no mais é isso. Acredito que o Flamengo não vá muito longe, que sempre é cotado ao título, mas não vai disputar o título. Vai ficar ali entre o quinto, sexto. E eu acho que é o que vai permanecer nos papéis, não vai mudar muito. A disputa mesmo de título é Palmeiras, que perde força hoje, Botafogo, que eu acho que vai ser campeão, e do Fortaleza, que seria uma grata surpresa. Se performar aí nessas últimas rodadas, chegando até um segundo colocado, já é a maior campanha de um time nordestino na história dos pontos corridos. Perfeito, Marcos. E assim, até para a gente acalorar um pouco mais a discussão, para a gente falar do poderio desse Fortaleza, é sempre bom a gente lembrar que o Fortaleza tirou um jogador titular do Boca Juniors, o Paul Fernandes, meio-campista, formado nas canteiras do Boca, né? Nas categorias de base do Boca, 32 anos de idade, ídolo do Boca Juniors. O Fortaleza trouxe esse jogador para o seu elenco, para jogar no ano que vem, provavelmente, né? A Libertadores, que não tem mais como o Fortaleza não ficar dentro das vagas da fase de grupo da Libertadores, né?
Amaro, você quer complementar? Sim, sim. Falar um pouco do Fortaleza, pois Fortaleza, se a gente for pensar um pouco anos atrás, em 2021, eu puxei a tabela aqui para relembrar bem. Em 2021 ele ficou em quarto com 58 pontos. Em 2022 ficou em oitavo com 55 pontos. 2023 ficou em décimo com 54 pontos, que foi o ano passado, que ele chegou até a final da Sul-Americana. E para mim não tem surpresa nenhuma. 2024 ele está disputando, está nas cabeças. Eu acredito que enquanto o Fortaleza continuar com essa administração, ele vai ficar disputando, não vai ser surpresa. Outro para mim é o Bragantino. Para mim a surpresa é o Bragantino. Surpresa não, entre aspas, né? Porque eu já vi um time péssimo, mas o Bragantino já vem há 3, 4 anos, ficando do meio da tabela para frente. Então, para mim, não é surpresa. Se o Bragantino tivesse se estruturado bem também esse ano, tivesse dado certo o modelo de jogo dele, as contratações, ele tá na frente, ali entre os 4, entre os 5, para mim também não seria surpresa. Igualmente o Fortaleza. Bom, a sensação que dá sobre o Bragantino é que parece que o time do Bragantino tá desidratando, né? A cada ano que passa. Mas também tem um clube a se culpar, né? O Flamengo tá indo lá e pegando os jogadores de defesa tudo do Bragantino, né? Pegou a zaga titular dos caras, pegou o Fabrício Bruno, pegou o Léo Ortiz, que como joga a bola esse Léo Ortiz. Excelente jogador de futebol. E tava namorando o Capixaba, né? Lateral esquerdo. E vez ou outra o Flamengo fica em cima, né? Assediando os atletas do nosso querido Red Bull Bragantino. Pô, é isso, né, meninos? O Campeonato Brasileiro parece que anda para uma definição. Eu tinha colocado o Botafogo como favorito ao título, porque eu imaginava que o Botafogo não ia vacilar. E para mim nada muda. O Palmeiras é que tá tendo um ano assim, pra mim, sendo bem honesto, pra mim o Palmeiras é de todos os clubes ao lado do Flamengo, talvez o Palmeiras até mais, o que mais decepciona, porque se a gente for analisar, o Abel Ferreira teve uma entrevista coletiva que ele falou, antes mesmo, né, da eliminação para o Flamengo na Copa do Brasil, que ele disse que se ele passasse uma temporada sem ganhar nada, poderiam cobrar ele. Bom, é uma temporada ruim do Palmeiras, né? Ganhando apenas um Campeonato Paulista. O que é um campeonato estadual para um elenco poderoso e do tamanho do Palmeiras? O Palmeiras caiu nas oitavas de final da Libertadores para o Flamengo. O Flamengo jogando nada e o Palmeiras jogando menos ainda. O Palmeiras foi muito covarde no Maracanã, enfrentando o Botafogo, que caiu nas oitavas de final também da Libertadores da América e só estava disputando o Campeonato Brasileiro. Eu acho que não tem explicação para o que está acontecendo com o Palmeiras, além de ter batido no teto, né? O Flamengo, pelo contrário, é um elenco muito qualificado, mas que aparentemente os atletas não estavam mais comprando a ideia do professor Adenor Leonardo Bach, o Tite, né? Então é isso, né? Essa primeira parte a gente encerra. Alguém quer complementar alguma coisa? Para mim, o que acontece no Palmeiras é algo normal. O que aconteceu com o Flamengo também ano passado. A diferença é que não existiu mudanças de técnico, né? Mas é como eu sempre digo, né? Porque o time tem uma estrutura excelente, tem jogadores bons, técnico bom, e todo ano vai ganhar um título. E esse ano ainda pode ganhar o Campeonato Brasileiro, mas se não ganhar, na minha opinião, fica dentro do normal. O Palmeiras vem aí há quantos anos ganhando, pelo menos algo importante? 4, 5 anos, Todos os talvez. anos. Todos os anos. Então, para mim é normal, né? Não é nada demais. Próximo ano chega e ganha alguma coisa importante novamente. Bom, meninos, é isso. A gente vai encerrando essa primeira parte falando sobre o Campeonato Brasileiro. A gente passa agora para nossa segunda etapa. Rapaziada, vamos falar aqui das finais das competições sul-americanas. A gente vai, aliás, por importância, né? Nós vamos primeiro falar aqui da Sul-Americana e a gente encerra o dia de hoje falando sobre a Libertadores, né? Mas assim, queridos, como é que vocês veem a frustração do Corinthians em não chegar à final da Sul-Americana e a alegria da torcida do Cabuloso, que até polemizou com a torcida do Botafogo nas redes sociais esse último final de semana? Como é que tá a empolgação do torcedor cruzeirense em chegar a uma final de Sul-Americana?
O Corinthians parece que reagiu rápido, né? À eliminação e já tá de volta com tudo ao Campeonato Brasileiro. Então, vamos a isso? Menino Paulo, pode começar. O que é que você acha aí dessa final de Sul-Americana? Como é que chegam as equipes? Como é que o Corinthians vai lidar com essa eliminação? E como é que o Cruzeiro vai lidar com essa final? Cara, eu acho que o Corinthians deu foi sorte de ter saído da Sul-Americana, como a gente tinha falado antes. Ele tinha e tem que focar no Brasileirão para não cair. O foco dele é Brasileirão, não cair no Brasileirão e hoje conseguir uma grande vitória para dar um respiro aí. Porque se ele ainda fica se dividindo com a Sul-Americana, aí aumenta a fadiga, o cansaço muscular, a pressão da torcida, a cobrança ia ser grande para vencer o título e poderia acumular duas frustrações. Então, como ele foi eliminado, já consegue focar no real objetivo, que é não cair num ano totalmente catastrófico, onde começou com várias promessas, que acabou a farra, ia ter bastante dinheiro, e acabou a farra foi deles mesmo, que não vai ter nada. Vai se contentar com ficar na Série A. Em relação à final, eu acompanhei os jogos do Racing contra o Corinthians, mas não estou acompanhando muito o Cruzeiro. Então, pelo que eu vejo assim de rendimento, o Racing acho que tem grande chance de ser campeão. Porque empatou com o Corinthians na casa do Corinthians, fazendo 2 gols, e virou lá no cilindro. Então é um time que tem um poder ofensivo muito grande. O Cruzeiro é do Diniz, vai se expor. O Diniz não tem característica de se defender muito bem. E no Cruzeiro eu não estou vendo um destaque muito grande assim. O Matheus Pereira caiu de rendimento, o Caio Jorge ainda não mostrou o que veio, tá dependendo muito dos laterais, do William. Então, eu acredito que o Racing tem grande chance de levar esse título pra gente. Perfeito, Paulo. E para você, Amaro, como é que você vê essa final de Sul-Americana? Como é que vê essa questão da polêmica da torcida do Cruzeiro com o Botafogo? Sobre a questão do Corinthians, eu concordo com o Paulo. Se eu fosse torcedor do Corinthians, apesar de todos querer título, no fundo assim do coração, se o Corinthians tivesse sido eliminado há mais tempo, eu ficaria um pouco feliz, porque o Corinthians tem que escapar do rebaixamento, o resto que vier seria lucro. E sobre o Cruzeiro, é um título inédito para o Cruzeiro, né? Se ele conquistar a Sul-Americana, e é um time que vem se reerguendo, depois de sair da segunda divisão, chegou o Ronaldo, deu ali uma ajeitada no clube, vendeu pro... Esqueci o nome dele agora, um dono de uma rede de supermercado. E Eu ele acho que é Pedro o nome dele, se não me engano, que é o dono da rede Redes BH. está fazendo um investimento muito grande, que tende a fazer mais, e se conseguir conquistar esse título, né, vai ser um ano para o Cruzeiro, ao meu ver, maravilhoso. É um título inédito, se eu não me engano, ele não tem Sul-Americana. E o último título do Cruzeiro, se eu não estou enganado, foi 2000 e com a Copa do Brasil. Foi 2018, Copa do Brasil em cima do Corinthians, gol do Georgiano de Arrascaeta, 2018, na Arena Itaquera. então tem 6 anos. Então, e lembrando que é o mestre Diniz, né? O mestre Diniz que causa várias emoções em todos nós aqui. Às vezes a gente tem a opinião dele, outras vezes muda como essa forma de jogo dele. Mas, sinceramente, desde quando ele chegou, eu falo que ele chegou no Cruzeiro esse ano, mas o objetivo é a partir do próximo ano. Se conseguir esse título, tudo bem, mas eu vejo o Cruzeiro a partir do próximo ano muito forte com o Diniz, muito forte mesmo, porque ele realmente vai montar o time. Aparentemente, o dono do Cruzeiro é mão aberta, é um cruzeirense fanático e rico, e o Cruzeiro deve vir muito forte próximo ano com o Diniz. E se ganhar a Sul-Americana, consegue vaga na Libertadores, né? Exatamente, ele vai vir forte. É Pedro Lourenço, o nome do dono da rede de supermercados BH. Salvo engano, é a terceira maior rede de supermercados
do Brasil, e ele realmente abre bem a mão, né, para E investimentos. imagine aí, se ganhar a Sul-Americana, aí que ele vai abrir a mão mesmo no próximo ano para disputar a Libertadores. Já existem boatos de que o Cruzeiro vai contratar o John Arias do Fluminense e que o Cruzeiro tá se acertando com o Marcelo pro ano que vem. Aí é loucura. A gente vai deixar um espaço pra gente falar do Marcelo no final do programa. Paulo, meu querido. Aliás, Marcos, meu querido. Então, Marcos. Aliás, muito obrigado, Amaro. Então, Marcos, pra você, como é que você vê essa questão aí da Sul-Americana? Como é que chegam as equipes finalistas? Como é que o Corinthians lidou com essa eliminação? Como é que o Cruzeiro vem para essa final? E como é que o Racing vai chegar nessa final aí? Cara, só falar rapidamente que essa informação que tu trouxe, Alisson, que o John Arias pode ir pro Cruzeiro. Esse jogador, cara, eu queria demais no Flamengo. Demais, 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 demais. Muita bola. Só que eu acho muito difícil o Fluminense facilitar a ida dele pro Flamengo, caso o Flamengo quisesse. Até porque o Arrascaeta já tá sofrendo demais com os problemas físicos. Não consegue mais performar muito. Cairia com uma luva ali no nosso meio de campo. Falando sobre a questão de como eu enxergo que o Corinthians sentiu a eliminação, eu acho que eles não sentiram, eu acho que eles já esperavam ser eliminados, na verdade. Jogaram para não ser eliminado, mas eu acho que eles esperavam já ser eliminado. E foi bom para eles ser eliminado. O Corinthians não tem como ficar disputando mais de uma competição, senão não escaparia do rebaixamento. Como eu falei mais cedo, eu acho que escapou hoje. Muito por conta de estar descansado em questão de partida. Os caras hoje fisicamente, vou dar destaque hoje no jogo do Martínez, que é muito criticado aí pela torcida corintiana, o cara engoliu o meio de campo. Acho que fisicamente os caras do Corinthians hoje se mostraram muito bem. O Racing tá ali nas cabeças do campeonato argentino. Eu sinceramente, eu nunca entendi bem esses campeonatos argentinos, aquela questão de pontuação deles ali, mas o Racing tá lá nas cabeças, se não me engano, tá lá por volta de quinto colocado. A última vez que eu tinha olhado, acho que foi ontem, tava em quinto. E é um time chato, que tem qualidade, cara. Se eu assisti os 2 jogos contra o Corinthians, tem bastante qualidade técnica, bastante mesmo. Destaque lá pro Juan Quinteiro, né, que fez história no River Plate. E tá lá no Racing, desclassificou o nosso Corinthians, fazendo os 2 gols. Cruzeiro abre o olho, senão perde a final. O Cruzeiro do Diniz vem oscilando demais. Venceu agora na classificação o Lanús fora de casa, foi uma vitória gigantesca. Mas na temporada vem oscilando bastante, apesar de ter bons jogadores. Muito bons jogadores, na verdade, né? Como vocês citaram, Pedro Lourenço, ele abriu a carteira, contratou vários jogadores bons, mas não deu bastante liga não nesse ano, Cruzeiro. Eu acho que nos próximos anos aí posso vir da liga, mas ainda não foi o caso dessa temporada. O campeonato argentino é complicado demais. Aparentemente, quase todo ano muda a forma dele. É 2 campeonatos dentro de um. Um não vale o título, outro vale. Todo mundo se enfrenta toda hora. Ali é corra de louco. O campeonato argentino ele realmente é bem esquisito, né? Pra gente comentar, porque o que muda mais é a estrutura do Apertura, né? Às vezes é todo mundo contra todo mundo, às vezes são 2 grupos, 3, 4, e passam os melhores, enfim. É o Apertura, né? É o início do ano. E aí, na sequência, eles têm o Clausura, que é o torneio que realmente vale título, valendo, né? O Apertura é título, mas não é título. É tipo você ser campeão do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Não vale de nada, né? O Fluminense, se eu não me engano, tem 3 ou são 4 desses títulos aí de Apertura. E o Clausura é o que vale alguma coisa mesmo. E tem um detalhe, no futebol argentino, quando as equipes chegam em finais sul-americanas, o campeonato para, né? Até porque no futebol argentino, se eu não estou equivocado, eles não têm tantas competições aqui como no Brasil. De La Cruz mesmo está sofrendo muito esse ano, porque quando ele muito jogava na Argentina, ele jogava ali 44 partidas, 52 partidas, não era tanto. Aqui ele deve ter jogado mais da metade disso daí, só no Campeonato Carioca e o comecinho ali do
da Libertadores brasileiro, né? Não tem como o cara aguentar. Tá servindo eles parar, não, porque não tão mais batendo de frente com o brasileiro. É bom eles começarem a jogar mesmo entre eles lá mesmo. Boa. E Amaro, tu fugiu. E aí, o que é que tu acha dessa polêmica que teve aí entre a torcida do Botafogo e a torcida do Cruzeiro sobre essa final? Porque o que a torcida do Cruzeiro falou foi: essa é a primeira vez na história que a final da Libertadores é menor do que a final da Sul-Americana. O que é que você tem a dizer sobre isso, meu querido? Sinceramente, eu não vi. Eu não vi isso. E para mim, nunca uma final de Libertadores vai ser menor do que a final da Sul-Americana. Outros clubes que estejam disputando. Mas realmente eu não fiz foi ver. Eu não me atentei ao que aconteceu sobre isso, não. Parece coisa de recalque, né? De quem tá com raiva do rival chegar em final. Vou Tem resumir duas. o que o Amaro quis dizer. Ele concorda com a torcida do Cruzeiro aí. Pronto. Então vai ser aonde, hein? É no Chile, é? É Assunção, no Paraguai. Doideira, né? Eu acho que vai lotar de argentino e vai ter pouco brasileiro, como sempre. Então, antes da gente chegar pro último bloco de hoje, Paulo, meu querido, só pra recordar aqui pela memória, você tinha dito na nossa penúltima gravação que o Corinthians ia cair e que era pra gente lhe cobrar. E aí, ainda tá de pé? A tabela aqui. O Brigão respirou porque o Atlético fez um pacto com o Diabo, só que o Diabo comprou a alma dele. Cobrou agora. Eu confiei que o Atlético ia ganhar esses 2 jogos, ele conseguiu a proeza de perder os jogos em casa. Então, quem vai no lugar do Timão é o Atlético, porque é brincadeira. Ele ainda tá com um jogo a menos. O Corinthians 38, 34, ele ainda vai brigar até o final, o Corinthians. Mas o Atlético pegou É, essa vaga de lambuja. Tem umas coisas pra chance. Vitória em casa se livrou. E é a vaga dele pro Corinthians. meninos, então, final da Libertadores. E aí? Amaro, eu queria que você começasse. Como é que tá o coraçãozinho aí de botafoguense pra essa final de Libertadores? Vai infartar no estádio? Vai infartar antes de começar a partida? Como é que tá aí os preparativos pra essa final? Mas eu, particularmente, estou morrendo de medo, porque eu tô achando que eu vou morrer antes disso. Eu durmo e acordo pensando nesse negócio. Eu já falei várias vezes que eu não, rapaz, demora um tempo o cara se acostumar com isso aí. Não tem como não. O clube tá disputando título toda hora. Me dá um nervoso, meu amigo. Eu tô pra ficar louco. Louco, 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 louco. Sem brincadeira nenhuma. E falar um pouco a gente discordou um pouco que não teve programa semana passada, mas do segundo jogo do Botafogo. Para mim, ao meu ver, não teve nada demais. Teve alguns comentários aí de alguns integrantes do nosso programa dizendo que o Botafogo estava entregando, tava mole, estava peidando. Mas para mim, ele foi lá e fez o que deveria ser feito. Poupou os jogadores que deveria poupar para não perder na final, não teve nenhum suspense e voltou com todos os jogadores ok. Para mim, em nenhum momento correu o risco de ser desclassificado, apesar de eu ter ficado bastante nervoso, mas isso é normal comigo. Mas olhando assim, sem emoção, para mim foi decidido no primeiro jogo. E vocês perceberam isso lá no nosso grupo, no primeiro jogo. Sobre o Atlético Mineiro, eu realmente me surpreendi. Realmente eu me surpreendi no segundo jogo. E eu já tinha dito, né, que ao meu ver ele iria passar do River Plate. Mas eu não imaginava que seria assim. E com os 3 gols, com os 3-0 no primeiro jogo, bom, me surpreendi mais ainda com o segundo jogo. O Atlético Mineiro jogou bem. Bem demais. O que ele se propôs a fazer durante o jogo todo, ele fez com perfeição. E eu não vou me lembrar agora do zagueiro, cara. Tem um zagueiro lá que, rapaz, fazia tempo que eu não via um jogo de um zagueiro tão bom como o que ele fez no segundo jogo. Eu não vou lembrar do nome dele agora. É o que joga pelo lado. Batalha ou Diego Alonso? Não, esse, como é o nome dele? O primeiro? Diego Alonso. Não, o outro. Batalha. O argentino Isso. Batalha.
Isso, rapaz, impressionante o que ele fez no jogo, no segundo jogo contra o River Plate, viu? Fiquei impressionado mesmo. Rodrigo Batalha, grande jogador, 33 anos de idade. Sobre Scout a bom, né? final, sobre a final, acredito que não precisamos falar agora, né? Vamos falar mais pra frente. Mais pra frente a gente fala sobre a final. Meu querido Paulo, e pra você, meu caro? Como é que você vê as expectativas para essa final de Libertadores? Como é que você vê essas duas equipes chegando? A final só é dia 30 de novembro. Até lá muita coisa pode acontecer, né? O Atlético se reerguer da derrota da Copa do Brasil, que é uma certeza, e o Botafogo diminuir o ímpeto até lá. Mas tudo indica que o Fogão vai ser campeão. É possível que esse ano ele não vença a Libertadores, tão esperada. O time está muito mais encaixado que o do Atlético, mas final é final, né? Tudo pode acontecer, ainda mais que é um jogo só. Se fosse 2 jogos, aí estaria mais certo do título do Botafogo. Mas como é um jogo, e um jogo finalíssima, quem sai na frente, os estudos indicam que tem 70, 60% de chance de ser vitorioso. Então, quem fizer o primeiro gol tem muita chance de dominar a partida e o outro reverter é muito difícil, porque a cada minuto que passa vai ficando mais nervoso. E o Atlético vai ter o reforço do Davis e do Fausto Vera, que fazem muita falta no time do Atlético, que ficou evidente ontem, né? Faltou um Davidson de referência ali, marcando pressão, e o Fausto Vera no meio campo ali, para controlar um pouco mais que o Flamengo engoliu o meio campo, porque o Léo Ortiz tem uma saída muito boa, e o Gerson e o Arrascaeta flutuando ali, Michael incomodando, Pato no outro lado, Gabriel entrando. Então o Flamengo dominou de uma tal forma que o Atlético não fez muito perigo, só para fazer um gol, um vacilo do próprio Léo Ortiz, mas que não apaga o grande jogo dele. Então, a final da Libertadores, acredito que vai ser o Botafogo. E se ele sair na frente, ele tem grande chance de ganhar por um placar lá. Acredito ainda nisso. Mas vamos ver o que nos resta e o que vai se desenrolar lá na Argentina, no Monumental de novo. Perfeito, Paulo. E para você, Marcos, como é que você percebe as equipes que estão chegando para essa final de Libertadores? Tem muito favoritismo ou não? Em outra oportunidade, a gente conversando, Alisson, tu botou o Botafogo como muito favorito em cima do Atlético Mineiro e eu discordei. Não consegui enxergar esse favoritismo todo. Mas depois de ontem, cara, é porque possivelmente o time que o Atlético Mineiro leve a campo na final seja muito parecido, ou se não o mesmo, que jogou contra o Flamengo ontem. Eu vou concordar contigo que o Botafogo é favorito. Se o Atlético Mineiro jogar como jogou ontem, vai ser goleado na final pelo time do Botafogo. A tendência é essa, ao meu ver. Eles precisam mudar de postura, precisam entender que vão jogar uma final. Não sei se foi a questão do Maracanã e o campo lá neutro não vai ser assim, né? A tendência é que não tenha torcedor, muito torcedores. Brincadeira à parte, não é só porque as torcidas são pequenas em relação às outras no Brasil. A gente sabe o custo elevado que tem para sair daqui e ir lá na Argentina assistir um jogo. O Amara aí que vai assistir lá viu o preço dos ingressos. Não é barato. Eu acho que não vai torcedor real, vai ser pouco. Aí vai ser um jogo de campo. Mas eu acho que o Botafogo passou a ser favorito, cara. Não, não só pelo futebol, mas pelo o que o ator ontem. Muita paciência do time. Achei o Paulinho até omisso no jogo. Você podem buscar na mente aí. Eu acho o Paulinho parece que nem jogou, cara, ontem. Não pode ser assim. Ele que talvez seja. Ele disputa ali com o Hulk para ser a principal peça do time. É muito pouco. Eles produziram. Eu acho que na final pode se repetir o que foi aconteceu ontem contra o Flamengo.
Futebol carioca tá nas cabeças. Vamos aqui, né, pra última rapidinha do dia, antes da gente entrar no último tópico, antes da gente encerrar o programa de hoje, que é Fuxico. Meninos, vamos lá. Bate bola, jogo rápido. O time do Palmeiras bateu no teto? Sim ou não? Amaro? Não acredito nisso, não. Acredito que é só um ano atípico e o Abel continuando, próximo ano tem tudo para dar a volta por cima e ganhar um título grande. Perfeito. Paulo? Eu acho que já bateu no teto, ó. Já saturou. O time acho que não está conseguindo mais extrair aquele que tinha em outras épocas, está tendo sempre que se superar, por isso que surgiu essa ideia aí do pacto, que não sei o que, é o time da virada, é porque isso acontece porque é um time que sofre para vencer o tempo todo nos últimos anos, e acredito que muitos outros times já sabem como marcar a jogada do Palmeiras. Resumindo, é velocidade pelas pontas, quando não consegue, balão na área. Então todo mundo já sabe como marcar. Se ele não modificar esse tipo de jogo, ano que vem não vai ganhar nada de novo. Marcos? Como eu falei mais cedo, eu acho que o problema desse ano do Palmeiras é a falta de elenco. Se não renovar esse elenco aí, tá cansado, é super vitorioso, bateu no teto. Mas se contratar, tende a permanecer ganhando títulos. Perfeito. Então vamos aqui agora para o nosso último bloco de Fuxico, bem rapidinho, para a gente encerrar o dia de hoje. Meninos, eu diria traidor ou amante demais, ou pessoa que é muito apaixonada e não contém no coração, Luiz Henrique pediu a namorada, a amante, em casamento, não é isso? Ou então pediu pelo menos para ter um relacionamento sério. Amaro, meu querido, você como torcedor do Botafogo, o que você tem a dizer deste moleque? Eu queria dizer que o amor venceu. Inclusive, já faz alguns dias que eu estava defendendo ele. Eu já tinha dito que o casamento dele já tinha acabado. E a mulher dele, a ex-mulher dele, que não queria aceitar. O nosso amigo João Vitor ficou falando umas coisas, mas o amor venceu. Acontece. Aí é porque ele é famoso e entra na mídia, mas isso acontece todo dia. Eu quero opiniões. Marcos, e aí? O cara terminou com a esposa por causa da rapariga e agora tá colocando ela como sua legítima esposa. E aí? Tu vai esperar que um botafoguense critique o Luiz Henrique, o Deus Luiz Henrique deles? Luiz Henrique hoje em dia é Deus no céu e Luiz Henrique na terra pra eles, cara. Luiz Henrique pode, acho que se pegasse a mulher de algum botafoguense, eles ainda não iam se importar. Rapaz, eu queria dizer que o Luiz Henrique não me engana não, viu? Aquilo ali é safado, aquele negócio é safado. O que me surpreendeu foi a alegria da mulher no vídeo. Cara, é um sorriso de orelha a orelha, maior que o sorriso do Coringa. Ela tá feliz demais. Ela bancou a aposentadoria dela por muito tempo. Eu poderia até terminar com aquela música hoje programa. Eu vou tirar você desse lugar. Eu vou levar você pra ficar comigo, não interessa o que os outros vão pensar. Fala, Marcos. Não, bota 2 músicas aí hoje, já que o Paulo pediu, e me bloqueia em homenagem ao Luiz Henrique. Me bloqueia. Rapaz, esse Luiz Henrique é um cabra safado, viu? E a gente encerra o nosso programa de hoje com essas 2 pedidas musicais desse bandido que é o Luiz Henrique, um bandido do amor. E também vamos lembrar, né? O Cebolinha, ou como eu carinhosamente o chamo, o Sem Bolinha. Ele tinha traído a esposa dele, terminou o relacionamento e agora ele está tentando reatar o seu relacionamento. Ele está postando várias fotos da reconquista dele com a sua ex-esposa. E aí eu digo, meninos, ele foi visionário, né? Porque dizem que um dos melhores amores que existem é você fazer amor com uma mulher que é mãe solteira. Ele terminou com a esposa dele e ela se tornou mãe solteira de 3. O cara foi visionário, viu? Ele foi na frente aí. Essa daí eu não sei. O que você tem a dizer sobre isso? Ele tá errado, viu? O homem tem que ser fiel, tem que ficar com a esposa. Rapaz, é muito vagabundo mesmo, viu, bicho? Rapaz. Acaba safado. Ai, meu Deus. Luiz Henrique tá certo e o Cebolinha tá errado, rapaz. Pois é, o Luiz Henrique tá certo, o Cebolinha tá errado.
Bom, é nesse clima maravilhoso que a gente vai encerrando o programa. Um prazer enorme a gente estar gravando mais uma edição do nosso querido Pé na Linha, né? Sigam curtindo e compartilhando o nosso conteúdo nas redes sociais. A gente está muito bem no TikTok, voltando a trabalhar direitinho ali no Instagram. Temos canal no YouTube e fique de olho. A gente vai lançar um conteúdo exclusivo, né, sobre essa final da Libertadores, que vai ser muito interessante, muito especial, uma final inédita, que pode terminar ou com o bicampeonato do Atlético Mineiro, nosso galo forte e vingador, ou então com o título inédito do glorioso Botafogo, uma reparação histórica para o único grande clube do Brasil, do famoso G12, que não tem uma Libertadores. É isso, meninos. Um beijo, um abraço. Fiquem com a pedida musical de hoje. Um favor, me bloqueia das mensagens e da sua vida. Eu choro toda vez que penso em nós dois. Lembro dos bons momentos que a gente viveu e vai embora, mesmo eu odiando despedida. Me deixa aqui sozinho cuidando da ferida desse meu coração que não